Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a essa aula de número 8 do segundo semestre do primeiro ano do nosso curso básico do IEE, Instituto Espírita de Educação. Hoje o tema da nossa aula 8 é Bem-aventurados os pobres de espírito, um trecho extremamente importante e relevante do Evangelho e que é sempre comentado entre os cristãos, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu, né? Está nas bem-aventuranças. E aí eu acho muito legítimo o estudante da doutrina espírita perguntar, peraí, nós não estamos aqui para nos desenvolvermos? Como é que a gente vai compatibilizar a evolução espiritual, e aqui quando a gente fala em evolução espiritual, a gente considera não só a evolução moral, mas também a intelectual, né? Com pobreza de espírito. Será que, sob certo aspecto, a gente não veio aqui para enriquecer o nosso espírito antes de empobrecer o espírito, né? Eu acho que a resposta à pergunta é legítima e a resposta para isso está no significado, o que vem a ser, o que vem a significar a pobreza de espírito, né? E uma das razões, talvez, desse impasse, né, dessa dificuldade de interpretação, e a gente vai martelar naquele mesmo ponto, que nós já falamos várias vezes durante o curso, no fato da nossa linguagem ser extremamente limitada, né? E eu acho que nós, que somos espíritas, né, o espiritismo é uma doutrina filosófica, então a gente tem que se ver, né, às vezes acaba se vendo às voltas, com essas questões de ordem semântica, né, de significado das palavras, e também o estudo da doutrina às vezes nos impõe um certo esforço para interpretar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve ter em mente para, vamos dizer assim, procurar entender o significado disso, dessa pobreza de espírito, é que nós aqui estamos intimamente ligados, também já falamos isso várias vezes, à matéria, né? E a matéria no mundo que nos cerca, ela é a medida natural de grandeza das coisas, né? A gente costuma se referir às coisas e às pessoas, boa parte das vezes, não pelas qualidades intrínsecas que aquela coisa ou aquela pessoa tem, mas muitas vezes pela sua dimensão física, tal coisa é grande, tal pessoa é alta, é longe, é perto, enfim. A matéria acaba sendo, então, uma medida de grandeza das coisas do mundo que nos cerca. E as pessoas, como a gente já teoricamente adiantou, não escapam desse viés material também, né? E uma das, vamos dizer assim, medidas mais importantes de categorização dos seres humanos tem relação com o patrimônio. Isso fora, não estou dizendo que isso seja certo ou errado, pelo contrário, né? Isso é um fato, que as pessoas de fato categorizam umas às outras a partir da sua riqueza. Então, quem é mais rico é considerado mais bem-sucedido, mais importante, é melhor, ao passo que quem tem um patrimônio mais modesto é considerado como menos bem-sucedido, como menos importante e como pior. Se, de fato, nós só levamos em consideração a dimensão patrimonial para categorizar as pessoas, né? Então vocês vejam, se a riqueza acaba sendo um critério diferenciador das pessoas tão importante na nossa sociedade, isso é verdadeiro, quem é rico vai acabar se sentindo mais importante, vai acabar se sentindo detentor de uma maior autoridade e superior aos outros. E ao passo que quem é pobre vai se sentir menos importante, nunca superior aos outros, vai olhar as outras pessoas de uma maneira um pouco mais horizontal. Tá? Nós estamos descrevendo exatamente um ser humano orgulhoso e um ser humano humilde. De modo que, por causa disso, por causa dessa
da adoção desse critério patrimonial para diferenciar as pessoas, passa a existir uma confusão meio que empírica entre riqueza e orgulho, pobreza e humildade. Porque se costuma haver, isso não é uma verdade absoluta, longe disso, mas estamos tentando buscar uma explicação para essa confusão semântica que acabou gerando essa dificuldade de entender por que bem-aventurados são os pobres de espírito. Tá? Então, assim, existe uma tendência, né, a se confundir esses conceitos, porque, em razão dessa patrimonialização, né, dos seres humanos, né, quem é mais rico é melhor, quem é menos rico é pior, as pessoas mais ricas tendem a ser mais orgulhosas e as pessoas mais pobres tendem a ser mais humildes. Ainda que nem sempre isso seja verdadeiro, mas essa é uma tendência que nós verificamos nesse mundo em que a matéria impera e em que as riquezas é que acabam definindo erradamente os seres humanos. Né? Bom, esses conceitos são diferentes. Riqueza e orgulho, pobreza e humildade. Né? Eu acho que deu para a gente perceber isso. Né? Mas, como essa confusão existe, no final das contas, quando se fala em pobres de espírito, nós falamos daquelas pessoas que tendem a ser despidas de orgulho. Né? Quem são os pobres de espírito? Aqueles que tendem a ser despidos de orgulho, como geralmente são os materialmente ricos, né? Que esses têm muito orgulho. Né? São aqueles, então, espíritos de natureza humilde, como tendem a ser, empiricamente falando, os materialmente pobres. Né? Lembrando, mais uma vez, que isso não é regra. Então, o Evangelho, você vai encontrar até o Evangelho tentando compatibilizar uma coisa com a outra, dizendo, não, na verdade são pobres em espírito, para evitar essa confusão semântica. Mas o que o Evangelho quis dizer, né, o que Jesus quis dizer quando falou que bem-aventurados são os pobres de espírito, é que bem-aventurados são aqueles que têm índole humilde, despida de orgulho. É isso. Então, pobres de espírito são aquelas pessoas de índole humilde e despidas de orgulho. E aí, em relação a esse ponto, a gente vê que o Evangelho, existem vários trechos, eu recomendo a vocês todos a leitura cuidadosa do Evangelho, porque são feitas várias digressões ali pelos espíritos, né? E agora eu vou propor algumas para que a gente depois discuta em aula, né? Essa associação de riqueza e orgulho e de pobreza com humildade, muito embora ela seja incorreta, ela acaba revelando uma relação de causa e efeito muito interessante. Né? Se quanto mais riqueza a pessoa tem, maior a tendência ao orgulho, né? E a gente está exatamente aqui para aprender a nos despirmos de orgulho, né? Eu faço uma pergunta para vocês: será que nascer rico realmente é uma bênção, como algumas pessoas pensam e ficam suspirando? Ou será que isso é motivo de provas muito mais difíceis e acidentadas? Né? Não dá para dizer, mas o que dá para falar é que, de fato, nascer rico não só não é a solução para tudo, como me parece também ser um possível inconveniente, né? Uma pedra a mais no sapato que a pessoa vai ter que administrar. Né? E ainda nesse campo de digressões também, que eu vou propor fazer mais uma digressão, eu vou propor aí uma reflexão a vocês, é que, pelo visto, então, depois do que nós falamos, enriquecer não é uma coisa feia, né? Feio talvez seja aquilo que a gente pode virar, uma vez que, enriquecendo, nós nos deixemos levar pelo impulso orgulhoso que a riqueza tende a nos gerar. Obviamente, isso a gente vai poder discutir melhor em aula, mas vocês vejam que talvez por essa associação de orgulho e riqueza haja esse mito em cima da riqueza, né? De que enriquecer é feio, porque como a gente vê as pessoas ricas sendo orgulhosas, então isso acaba havendo uma associação negativa de uma coisa à outra, quando na verdade não precisa ser assim, pelo contrário.
Não é nada feio enriquecer. O que a gente tem que fazer é tomar cuidado para usar o dinheiro de maneira correta, empática e continuar entendendo que uma diferença patrimonial não nos diferencia em termos de evolução espiritual de ninguém que tenha menos patrimônio que a gente. Pelo contrário, né? E ainda nesse campo de digressões, né, o Evangelho fala que os rebaixados serão exaltados, né? Tece uma série de considerações a respeito. E aí também eu levo para a reflexão de vocês, imaginem aqueles ultra orgulhosos e ricos em espírito, vamos dizer assim, né? Aqueles que são orgulhosos, quando desencarnam. Aí olham todas aquelas pessoas que elas consideravam como inferiores, né? Porque eram pessoas mais simples, uma tendência a serem um pouco mais, vamos dizer assim, ignorantes, né? Chegam lá e o sujeito vê que o Zezinho, que era o que varria o chão ali, é alguém cheio de autoridade moral, né? E está muito acima deles. Eu fico imaginando o choque para essas pessoas que são orgulhosas. Além de tudo, né? Além de todas as ilusões que o orgulho acaba gerando na vida, ele ainda deve pregar essa peça, né? Essa circunstância foi inclusive descrita no Evangelho. Eu recomendo mais uma vez que vocês leiam, né? Com relação ao trecho do Livro dos Espíritos, que faz parte da aula hoje também, né? Eu acho que a gente pode tratar depois melhor isso em aula, mas a gente tem um aspecto bem interessante envolvendo a autoridade dos encarnados, e aí não com relação à riqueza, né? Mas com relação ao conhecimento, né? Os sábios versus os ignorantes, né? E aí, no Livro dos Espíritos, eles perguntam por que algumas pessoas que têm um intelecto, vamos dizer assim, considerável, né? São pessoas que estudaram, têm inteligência, parecem ser tão pobres em valores morais, né? E aí o Livro dos Espíritos faz também um paralelo bem interessante para a gente discutir depois em aula, de que a evolução moral e a intelectual, muito embora esse binômio, né, moral e intelectual, ele seja importante, essencial para a evolução do espírito, né, uma coisa não anda necessariamente junto com a outra, né? E o que a gente vê como, vamos dizer assim, algo que se repete, é que o ser humano vai evoluindo intelectualmente e evoluindo menos moralmente, até que essa diferença entre a evolução intelectual e a moral acabam fazendo com que a humanidade entre em colapso. Aí você tem grandes guerras, você tem mudanças profundas acontecendo. E aí, vamos dizer assim, um impulso à evolução moral. Até que a evolução moral e a intelectual se aproximam, a evolução moral passa por um período de estagnação, os seres humanos voltam a focar na evolução intelectual, até que essa diferença entre uma coisa e outra faz com que a nossa vida em sociedade entre em colapso novamente, né? Esse é um movimento constante. E eu acho que isso é importante a gente ter em mente, já que a gente fala em orgulho e humildade, né? Porque quando se fala em orgulho e humildade, nós estamos falando exatamente sobre o nosso patrimônio moral, né? Muito mais, inclusive, do que o nosso patrimônio intelectual. E é muito interessante o paralelo que existe até na escolha dos temas pela área doutrinária do curso, porque, de fato, existe de um lado o Livro dos Espíritos dizendo que a evolução intelectual e a evolução moral não andam juntas, né? Pelo contrário, uma coisa não pressupõe a outra, e ambas são importantes, a gente tem que cuidar de ambas, né? E, por outro lado, o Evangelho falando, olha, evolução moral está aqui, tá? Em se despir do orgulho e ser cada vez mais humilde. Olhar as pessoas da maneira horizontal, mais horizontal possível, ou até vertical, mas ascendente, né? De baixo para cima, do que
caracterizar, classificar as pessoas, melhor dizendo, a partir do seu patrimônio, né? Os temas estão bem ligados, eu recomendo que vocês leiam o Livro dos Espíritos, são poucas perguntas, e que vocês leiam com bastante cuidado, saboreando bastante o Evangelho, para que a gente discuta todos os aspectos, todos os matizes dessa luta constante do orgulho com a humildade que a gente trava dentro da gente, e que são apresentados ali, tá bom? Bom, espero ver vocês amanhã à noite, e como sempre vai ser um prazer, e já estou ansioso para ver vocês todos. Um abraço e até amanhã.